Olá, sou o Dr. Michel Castilho, médico cirurgião, especialista em cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade. Estamos aqui para mais um videocast, hoje uma gravação especial. Hoje a gente conseguiu trazer todos os cirurgiões bariátricos da nossa equipe. Prazer ter todos aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de cirurgia bariátrica e sobre as tendências em cirurgia bariátrica. Queria agradecer a todos vocês pela disponibilidade de tempo, sei que é difícil pra caramba a gente conseguir reunir todo mundo, mas é um prazer ter todos vocês aqui. Quero também falar que é um prazer trabalhar com vocês todo dia aqui, é motivo de muito orgulho estar com vocês aqui junto comigo. Eu queria que vocês se apresentassem, para que eu não falasse de todo mundo, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, Rafael, começa. Sou Rafael Menegusso, estou na equipe desde 2014, é um prazer, obrigado pelo convite aqui. Olá, gente, bom dia, meu nome é Ricardo Sugahara, sou membro da equipe aqui, acho que eu e o Dr. Ercio Cunha somos há 20 anos aí nessa batalha aí, dia a dia. Eu sou o Ercio Cunha, sou cirurgião bariátrico vai fazer 21, viu, Ricardo? 21? É. Oh, cara. Queria parabenizar o Dr. Michel aí pela iniciativa, dizer que é uma honra estar aqui e é sempre bom ver os mais jovens trazendo novas ideias e novos formatos e acompanhando a modernidade aí. Parabéns, Michel. Obrigado. Vamos lá, gente. Então, por que a gente está aqui hoje? Hoje, gravação especial, fora do estúdio, viemos aqui para a nossa clínica e hoje a gente vai falar sobre as técnicas de cirurgia bariátrica. Só para vocês terem uma ideia, a gente no mundo tem mais de 68 técnicas de cirurgia bariátrica. Tá? Existem alguns princípios que a gente vai falar sobre isso, mas no nosso país, dessas 68 técnicas, mais de 68 técnicas, são 4 só que são regulamentadas e que são realizadas efetivamente no nosso país. E tem uma outra curiosidade, que existem algumas pessoas famosas que a gente viu na grande mídia aí, que foram operadas e que não foram operadas por técnicas regulamentadas. A gente vai conversar um pouquinho, esclarecer um pouquinho o que acontece sobre isso com vocês. Então, siga a gente aí. Lembrando que apertar o botãozinho de curtir já baixa a caloria, já dá uma queda de caloria e se seguir, tá liberada a alimentação no final do ano, então segue o nosso canal e dá uma moral pra gente, tá? Vamos lá. Ô, Rafa, fala pra gente um pouquinho, cara, dos princípios da cirurgia bariátrica, como foi criada a cirurgia bariátrica, que obedecia esses princípios, da onde foi tirada, assim, como é que é feito, por que é feita a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, né, ela inicialmente obedecia alguns princípios, né, princípios restritivos, que a gente envolve a redução da câmara gástrica, e princípios desabsortivos, que envolvem os famosos desvios dos trânsitos intestinais, que às vezes os pacientes, né, nos perguntam em relação às técnicas e tudo mais. Hoje em dia, né, esses princípios ainda, né, são obedecidos, obviamente que não com esses nomes. Hoje em dia os efeitos, né, que se fala tanto são os efeitos, os princípios metabólicos das cirurgias, mas de uma forma geral, né, as principais técnicas, as regulamentadas aqui no nosso país, vão girar em torno de restrição da câmara gástrica e desvio de trânsito intestinal com anastomose envolvendo o intestino e o estômago, a fim de termos uns efeitos metabólicos mais potentes. Mas via de regra, né, ainda mantemos esses princípios. Então foi feito no princípio restritivo, desabsortivo, aproveitando os dois juntos, né? Mas a gente acabou aprendendo que o que realmente está de importante, o que causa efeito na obesidade, na perda de peso, é um efeito metabólico, um efeito metabólico, de mudança de hormônios intestinais, né? E aí a gente está parando de usar esses termos restrição e desabsorção, né? Mas foram criados em cima disso. As técnicas foram criadas em cima disso, mas, por exemplo, se pegar a técnica de sleeve, que nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente, apesar de ser uma técnica restritiva, ela também tem um efeito metabólico. Por isso que hoje em dia é mais, né, frequente a gente vê aí o termo metabólico ao invés de restritivo, desabsortivo ou misto, que envolveria os dois. Tão importante isso que na sociedade até mudou de nome. Isso foi em torno de quando, Ercio, que mudou de nome? Foi em 2009? 2008, 2009? Por aí, faz uns 15 anos, mais ou menos exatamente isso daí. Na verdade, é difícil a gente falar de técnica, né? Se a gente não tentar explicar um pouquinho a história das técnicas. Eu sei que nós vamos falar em outra ocasião aí, mas na verdade quando a cirurgia bariátrica foi idealizada, pensava-se simplesmente em reduzir o quê? Reduzir volume e absorção, era só isso daí. Eu não tinha essa ideia dessa parte metabólica no começo. Então a gente vai ter que, não vai dar para fugir não, vai ter que falar um pouquinho. Inclusive não se tinha ideia da parte hormonal também, nada, né? Zero. Essa parte hormonal envolvida na primeira porção do intestino delgado,
Antigamente, acho que, né, quando Descobrimos começou, com a cirurgia descobriu bariátrica. com a cirurgia bariátrica, não tinha essa ideia, né? Inclusive as primeiras bariátricas, né, que foi na primeira leva lá, era só cirurgias desabsortivas, né? Não eram nem restritivas. Né, Pain, lá em 1950. Exatamente, que não deu certo, que pararam de fazer. E a nossa sociedade, ela se chamava Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. E aí, em torno de 15 anos atrás, ela passou a se chamar Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, dada a importância do efeito que a gente chama metabólico por mudança de hormônios intestinais realizados pelas técnicas, né? E hormônios esses que a gente nem sabia, não sabíamos que existiam esses hormônios. A gente sabe que hoje eles são os principais responsáveis pelo processo de emagrecimento. E a Sociedade Brasileira foi uma das pioneiras no mundo a adotar esse nome e já trabalhar com essa questão metabólica, que foi quando começou a se estudar. Vocês me corrijam se eu estou errado, mas nossa sociedade, né, é a segunda, nosso país é a segunda maior potência em cirurgia bariátrica no mundo. Sim, né? a segunda. Sim. Apesar de não ser o país em segundo lugar com mais obesidade no mundo, mas em realização de cirurgia, em tratamento, em exportação de conhecimento, nós somos a segunda maior potência em cirurgia Só bariátrica. perde para os Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos. Exato. Em obesidade, o México ainda tem mais que a gente, Sim. mas não tem a mesma produção, a mesma qualidade científica que a gente. Ô, Ricardo, e fala para mim um pouquinho aí para o pessoal, quais são as técnicas que são regulamentadas no nosso país? O que pode ser feito? E depois, se você lembrar, quando que foi regulamentado aqui? Olha, Michel, isso é importante para quem está assistindo a gente, tá? O que é regulamentação, gente? Que princípio é isso? Por que o Michel está falando a respeito disso? A regulamentação, a técnica é feita e regulamentada por alguns órgãos, né? O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Qual é a grande importância em estar regulamentada? É porque todas essas entidades, elas partem do princípio que essas técnicas foram estudadas, foram feitas análise científica em relação a essas técnicas, para que elas possam ser regulamentadas e para que elas possam ser feitas com segurança para quem vai realizar o procedimento cirúrgico. Então isso é extremamente importante, porque como o Michel falou no começo, tem um monte de técnica e técnicas experimentais que não são regulamentadas, que não têm análise e evidência científica dos efeitos, né? E principalmente depois das complicações que as técnicas podem dar, né? Então a gente não sabe muito bem isso, não que elas possam funcionar ou não funcionar, mas a análise científica em relação a isso ainda não tem. Então a gente hoje tem 4 técnicas basicamente regulamentadas pela sociedade e pelo conselho, que são, né? Eu vou falar rapidamente em relação a algumas que já não estão mais em uso, porque talvez não funcione, ou talvez funcione menos, que é a do Daniel Switch, que é uma técnica basicamente desabsortiva, né, que começou a se fazendo muito tempo atrás, ela tem bons resultados, ela tem bom resultado metabólico e de perda de peso, mas ela tem uma questão da deficiência, né, dos macros e micronutrientes. O impacto na qualidade de vida é importantíssimo. Essa técnica, por isso, tem caído por terra. Exatamente. Então, tem o impacto da qualidade de vida, como o Michel falou, as pessoas têm um impacto dos macronutrientes, né? O paciente tem a questão da diarreia, que é muito importante nessa técnica, né? Que é uma questão social para o paciente. Então, tem cada vez mais caído, embora algumas pessoas ainda façam. Menos de 1% no mundo faz. E aqui no Brasil foi muito pouco feito, né? Tinha um centro muito específico, foi Curitiba e Rio, foram os grandes centros que realizaram essa técnica, São né? Paulo também, né? São Paulo também teve, né? O professor. Os polos, né? Mas o Turdomene, né? Turdomene, Que muito sim. essa Defendeu técnica, muito e hoje bate muito, né? Hoje não quero saber. Mas, talvez porque vivenciou isso, né? Dessas complicações Sim, que a gente está claro. comentando aqui. Por isso é uma técnica que é em desuso, né? A gente não vê mais indicação. Né? A banda gástrica, Michel, que é uma técnica puramente restritiva, que a gente usava uma prótese, que ela envolvia o estômago, né, e causava uma diminuição, né, da capacidade desse estômago, que também hoje em dia não se faz muito mais, né? Fez-se muito em alguns países, até como o México, por exemplo, mas aqui no Brasil não se está fazendo mais. Né? E as Nem técnicas... nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também Ainda a banda tem, tem ainda muito tem. pouco, A diminuiu. Inglaterra é o país que mais mantém banda Hoje, gástrica. banda. Eu fui super fã de banda gástrica, passei bastante, mas eu acho que a queda dela foi muito pelo mau uso, né? Ela é uma indicação muito específica no tratamento da obesidade e eu acho que o mau uso fez com que a técnica
decaísse, né? A má indicação, né? Não, E o acompanhamento, eu acho, Michel. Eu acho que isso é fundamental e importante. O fato de ser uma prótese também é uma Eu coisa acho que... a prótese é o fato de ser principal. uma prótese também, né? É uma coisa que... Você tem prazo de validade. Fala Uma que hora exatamente. vai dar problema com a a prótese. prótese é temporária, ela pode dar problema com 1 exatamente. ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, mas uma hora, igual a prótese de joelho, prótese de mama, prótese de Vai ter que quadril, ser retirado. qualquer Uma hora vai prótese. precisar mexer nela. né? Com Essa o é a questão. famoso anel da cirurgia bariátrica, que a gente vai Exatamente. comentar, a gente vai até contar essa Exatamente. história do anel, né? A pessoa ainda pergunta, a cirurgia do anel, a gente não usa mais anel na técnica do bypass, mas a gente vai comentar mais específico sobre Nós isso. não usamos, mas ainda tem gente que usa. Mas a gente está falando de um mercado muito pequeno, né? Porque tem as complicações relacionadas à prótese, né? E aí, gente, tem as duas técnicas que hoje são mais realizadas no Brasil, né? Que é o bypass, né? O famoso bypass que o pessoal fala, que é a cirurgia do desvio intestinal, que é a gastroplastia redutora, que você reduz o estômago e faz um desvio intestinal, né? E a gastrectomia vertical, que é uma cirurgia puramente restritiva, que você vai retirar um pedaço do estômago, né? E não faz desvio intestinal. Então, essas são as duas técnicas hoje mais realizadas no Brasil. Perfeito, perfeito. Então, né, na prática, gastrectomia vertical, o pessoal chama muito de sleeve, né? Que fala de manga de camisa. Ou gastrectomia em manga mesmo. Ou gastrectomia em manga. Ou e a outra técnica, que é a mais realizada no nosso país e no mundo, né? A gente responde por mais de 80% das cirurgias realizadas, que é o bypass gástrico. Quando colocava-se o anel antigamente, era a técnica chamada de FOB Capella, né? O famoso com os dois cirurgiões aí. Mas muito bem. E, Hércio, e as técnicas não regulamentadas? O que acontece? Vale a pena a gente falar dos nomes de algumas delas? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. A gente fala, né, de mais de 68 técnicas no mundo, né? Mas... E no Brasil, muitas delas são oriundas daqui. do Brasil, né? Mas conta pra gente um pouquinho, passa nessa seara aí pra gente. Esse é um assunto polêmico e delicado, né? O que acontece? A medicina evoluiu bastante e a rapidez com que as coisas chegam também evoluiu. Por outro lado, a regulamentação se tornou mais difícil, né? Mais exigente. O Ricardo falou um pouquinho de regulamentação. A gente vai oferecer para o público uma técnica que tenha segurança e resultado. E isso tem que ser baseado em trabalho científico e estatístico. Então, a gente consegue aprovar no CFM, no Conselho Federal de Medicina, ou na sociedade. A sociedade não aprova, na verdade, ela sugere para o Conselho Federal de Medicina ela é uma recomendação, né? Desde que eu tenha trabalhos científicos evidenciando resultado, segurança, né, dessa técnica. E como está chegando muito mais rápido a informação, também as coisas estão passando muito rapidamente. Isso é preocupante e delicado, né? Por quê? Porque no Brasil se faz algumas técnicas que ainda não são regulamentadas, né, abertamente, né? Na verdade, por que tem essa questão de mudança de técnica? Porque a cirurgia bariátrica ainda é uma coisa nova. Se a gente for avaliar no contexto da história da medicina, é uma coisa recentíssima. Talvez a cirurgia metabólica, a gente fala de hormônio receptor, que cada congresso que a gente vai, agora até que faz tempo, mas tinha um hormônio novo aí, a gente está mudando completamente o conceito de obesidade, né, de obesidade como doença, que faz pouco tempo que é considerado doença, e estamos começando a entender o que é metabolismo e o que é obesidade. Porque eu falo que quando a gente está indo contra a obesidade, a gente está indo contra o instinto de preservação da espécie humana. Nós somos feitos para armazenar. E nós estamos brigando com isso. Então o corpo reclama. Ele não sei se ele considera isso como uma doença. É porque a gente, né, nosso princípio enquanto animal, né, é sobrevivência e reprodução. Exatamente. E aí a tendência do organismo não é emagrecer, é fazer reserva, né? É tentar manter nutrientes. Se você está perdendo nutriente ou perdendo peso, é um sinal, vamos pôr assim, de arcaico para o nosso escassez, organismo, né? Que você não está num bom momento, né? É contra-natural, né? Exatamente, né? E as técnicas que a gente tem hoje regulamentadas, você fala assim, nossa, são técnicas perfeitas, acabou o problema. Não, existem dificuldades, né? Existem aí limitações pós-operatórias que o paciente tem de suplementação, de alimentação. Então a gente fica buscando uma técnica que é aquela fórmula mágica, né? Que o paciente consiga comer o que quer, do jeito que quer, emagrece, resolve o problema, que talvez seja bem a busca da bala de prata. Exatamente. Né? Então, nessa angústia, o pessoal fica tentando aí mudanças, aí, às vezes pequenas, às vezes grandes, para tentar resolver, porque a cirurgia ideal seria o quê? Uma cirurgia puramente metabólica, que eu mexesse nos hormônios dos pacientes obesos e que eu não mexesse na capacidade de alimentar e nem na desabsorção, que ele continuasse com vitaminas, com proteínas, com sais minerais e ele conseguisse comer o que quer, que é o sonho de todo mundo,
né? Então existem nuances de técnicas que vão sendo colocadas, que às vezes eu acho, Michel, que às vezes até atrapalha o avanço da cirurgia bariátrica. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe 100% totalmente o mecanismo de funcionamento das técnicas metabolicamente que existem hoje aprovadas pela medicina. E isso é um problema. Né? Porque talvez o dia que eu saiba de tudo, a gente consiga aí ter um remédio, alguma coisa que a gente consiga oferecer para o paciente e não precise mais operar. Mas acho que está longe de acontecer. Tanto é que as principais medicações usadas no mercado para emagrecimento hoje foram descobertas por causa da cirurgia bariátrica, por causa do bypass. Os né? famosas as liraglutidas da vida, os Zenpix, as canetinhas, vieram do conhecimento da cirurgia bariátrica. E parece que é o grande futuro, né? Que está todo mundo apostando, a indústria farmacêutica, todo mundo falando nisso daí. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele primeiro mandamento de não lesar o paciente é muito importante. E às vezes algumas nuances técnicas podem prejudicar os pacientes. Então tem que ser sempre muito avaliado o custo-benefício. E existe um problema que o mundo hoje, a globalização, as coisas chegam muito rápido também e sociedades às vezes vêm de modo diferente. Hoje já se fala de obesidade diferente do Ocidente e do Oriente, por exemplo, em nível de comorbidades, etc. Então talvez a cirurgia melhor para nós não seja a melhor para os orientais. Disso, né? Exatamente. A Índia fez muita produção científica, né? Lá o paciente sobrepeso faz uns diabetes que a gente não vê aqui. As comorbidades são muito mais graves em pacientes muito menos obesos. Aqui a gente tem pacientes super obesos que não têm comorbidades. Né? Então, esse é uma dificuldade da gente padronizar a técnica. Mas, por exemplo, a Sociedade Americana e a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica já estão aí tentando autorizar algumas técnicas que não são autorizadas no Brasil. Que nem o mini gastric bypass, aí, o próprio... Que é o Interposição mini ileal, gastric, por exemplo. Interposição ileal não, mas o Santoro. Nem tanto Santoro. Algumas técnicas já são padronizadas e que no Brasil a gente não pode fazer ainda. Mas e se no mundo pode, no Brasil não pode? E a Federação Internacional está acima da sociedade brasileira, então fica nessa nuance difícil. Né? Inclusive as indicações já estão mudando no mundo de indicação de cirurgia bariátrica e aqui ainda não mudou. Então a gente tem que ter muito jogo de cintura e avaliar. Eu ainda acredito que as cirurgias que devem ser feitas no Brasil são as cirurgias regulamentadas. Perfeito. Tá? Perfeito. Mas acho que a gente cai também na questão que eu vejo, né, na prática, e quando a gente vê nos Estados Unidos aquela quantidade de sleeve que foi feito e agora desce um pouquinho a volta do bypass, por exemplo, nos Estados Unidos, não com uma potência igual ao do sleeve, mas assim, porque eu percebo, mesmo aqui no Brasil, você vê como é difícil aqui no Brasil a padronização. A gente conhece cirurgião, por exemplo, equipe cirúrgica que só faz sleeve. Conhece equipe que também só vai fazer bypass. Sim. E eu acho que no final das contas a gente precisa individualizar a cirurgia, né? Porque o sleeve não é bom para todo mundo, o bypass não é bom para todo mundo, então nós temos pacientes ideais para isso. A gente né? tem várias técnicas que não tem a técnica perfeita e cada paciente vai necessitar de uma indicação, né? Não tem receita de bolo, né? As indicações são únicas, os pacientes têm, né? Cada um é um indivíduo único. E outra coisa que acho que são duas coisas que eu gostaria de falar. A primeira é que foi importante a regulamentação que foi feita no nosso país, né? Isso em 2015 ou 2016, regulamentação, porque até então, como não tinha regulamentação, alguém virava o intestino para a direita ou para a esquerda e virava técnica. 2015 foi. Tiveram uns malucos no nosso país que fizeram técnicas que não fizeram, colocavam o nome que não fizeram nenhum estudo científico, começou a operar. A gente até com um programa na televisão. Né? A gente teve, então com a regulamentação você já afugentou as pessoas que não tinham formação específica. Isso foi importantíssimo para a segurança. Né? A outra coisa dessas técnicas novas que muitas criadas aqui no Brasil, já dessa segunda geração, eu acho importante, é porque a gente já tem um conhecimento que eu tenho minhas críticas contra essas técnicas novas. SADs a outra, veio agora lembro. Acho que é importante, mas acho que já nessa pesquisa com esses novos conhecimentos, as pessoas estão tentando avaliar essas técnicas já baseadas em princípios da parte metabólica, restrição, obedecendo alguns princípios que foram já estudados. Né? Então a gente começa a melhorar um pouquinho esse cenário. Agora que é importante, quando a gente fala de busca, eu até dei risada na hora que você estava falando de o princípio ideal, né? Eu lembrei do aspirador que criaram, né? Criaram um aparelho que você colocava um aspirador no estômago, ficava uma bolotinha no estômago e o cara comia e ia no banheiro ali depois de meia hora e aspirava o estômago. O negócio chega a ser bizarro, né? Mas essa busca aí de um procedimento que seja ideal, que permita que a pessoa coma e tudo mais. Mas o que é importante a gente ter de princípio base? A obesidade, o que a gente mais aprendeu nos últimos 20 anos é que a obesidade é uma doença multifatorial.
E se a gente não cuidar da maior parte desses fatores, a gente está fadado a fracasso no tratamento. Então a cirurgia sem acompanhamento multidisciplinar, nutricionista, mudança do estilo de vida com atividade física, acompanhamento psicológico, a gente está fadado a fracasso, a doença comer pelas essas beiradas, né? Então as técnicas vão mexer na parte metabólica, na parte endocrinológica, vão ajudar em alguns princípios, mas tem algumas outras coisas que dependem da gente ter equipe multidisciplinar ajudando a cuidar, né? E eu acho que isso não, nem com medicação nova, nem com medicação que haja no que a cirurgia vai agir, a gente não vai deixar de ter que trabalhar de forma multidisciplinar, que acho que a grande gênese da obesidade é a questão multifatorial, né? Acho que isso é importante a gente não esquecer disso, né? Porque a gente falava por causa da técnica ideal, mas se não tiver o restante junto... Isso é muito importante. Anda junto. Toda cirurgia tem seus efeitos colaterais. Não adianta a gente querer achar que não tem, né? Você vai ter alguma consequência do procedimento cirúrgico porque você está mudando o seu trato digestivo e o seu metabolismo. Então, o paciente tem que fazer o acompanhamento no pós-operatório, né, com a equipe multidisciplinar para ter o sucesso e a garantia do procedimento cirúrgico, né? Porque muitas vezes a gente vê que o paciente acaba operando e simplesmente desaparece e vai embora, né? E a gente sabe que existem consequências, você tem que fazer o acompanhamento dos micronutrientes, dos macronutrientes, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida. E é o que você falou, garantir sucesso do tratamento, né? É difícil a gente ver um paciente que segue a cartilha com atividade física, acompanhamento nutricional, acompanhamento endocrinológico, que não tem bom resultado e boa qualidade de vida. É muito, muito raro. Agora, assim, a gente tenta mostrar o caminho, né? A gente fala que a gente não é bedel de ninguém, né? Nem laça ninguém em casa. Mas a gente mostra o caminho de como é feito. A gente sabe o caminho de como conseguir esse bom resultado, né? Doença crônica, como Sim. diabetes, como pressão alta. Eu falo para meus pacientes, diabético tem que ir no médico? Por quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira. Tem que tomar remédio? A vida inteira. Se ele não tomar remédio, vai Vai ter as dar pânico. consequências Sim. das complicações do diabetes. A obesidade é a mesma coisa. Ele tem que acompanhar, independentemente do que ele tratar, ele tem que acompanhar a vida inteira. O pessoal tem que entender que cirurgia é tratamento, não é cura. Isso é importante, que as pessoas às vezes acham que eu vou operar e estou curado da minha obesidade. Não, a cirurgia é tratamento, você tem que continuar fazendo Você acompanhamento. emagreceu, mas a doença, a obesidade continua lá. Se você baixar a guarda, Exatamente. a volta A questão é o controle. Independentemente da técnica. independentemente. Sim. O que eu acho assim, o pessoal às vezes quando submete a uma cirurgia bariátrica, é comum nos primeiros 3, 6 meses que você emagreça muito, independentemente de estar fazendo exercício, independentemente de estar seguindo a dieta. Poder da técnica, né? Só que com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses de cirurgia, a tendência é que o seu peso estabilize. E aí, o seu exercício físico, a regra na dieta, vai contar até muito mais do que o que a cirurgia fez, né? É mudança Dali de para hábito de frente, vida, é né? mudança Não de foge- não hábito. Então a foge gente tem que disso. entender essa mudança de hábito para que tenha, de fato, sucesso a longo prazo. A gente não faz cirurgia para que o paciente perca peso, controle as comorbidades por 2 anos, por 3 anos. A intenção é que ele ganhe longevidade. Vida ao longo tempo. Ô, Rafa, e aproveitando aí o gancho, cara, conta para o pessoal aí de casa, quais são as indicações de cirurgia no nosso país? Qual que é candidato à cirurgia? As indicações hoje, elas são bem protocolares, né? Hoje, um paciente para se submeter à cirurgia, ele precisa ter um índice de massa corporal que se adeque ao protocolo estipulado pelo Conselho Federal de Medicina, em associação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e a gente vai associar o IMC às comorbidades. IMC, né, eu acredito que todo mundo que esteja assistindo já deva ter visto, o Michel talvez já deva ter explicado sobre isso, mas de uma forma geral, o IMC, eu vou pegar o seu peso, divido pela altura ao quadrado, e nós vamos chegar no número. Esse número, se for acima de 30, você está classificado como obeso, você se insere dentro da obesidade. Obesidade grau 1, que é o IMC acima de 30, nós vamos, entre 30 e 34,99, o paciente vai ter indicação de cirurgia, mas nós não estamos falando de indicação de cirurgia bariátrica, aí entra aquele termo, questão de metabólico, aquela cirurgia, né, que a gente vai falar, cirurgia para correção do diabetes, para controle do diabetes, vai entrar aí. Então, os pacientes que tiverem essa doença metabólica instalada, uma síndrome metabólica, uma diabetes de difícil controle, com IMC de 30 a 34,99, ele pode submeter-se a uma cirurgia chamada cirurgia metabólica. É isso é importante, porque assim, está aceito, recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e pela Sociedade de Endocrinologia,
mas ainda não tem diário Ainda não- oficial no nosso isso, país. a gente ainda não tem uma liberação. regulamentação Uma da liberação. agência, uma liberação pela ANS, Agência Nacional de CNS. Saúde, para que os planos possam, né, o paciente Apesar possa de ser todas as contemplado por agências isso. técnicas, né, todas as sociedades técnicas no assunto já respaldarem isso, a gente ainda não tem a Agência Nacional de Saúde liberando a indicação de 30 a 30. Exatamente. E é engraçado, né, para não dizer cômico, que já foi liberado no passado, a gente teve nessa nova regulamentação, segurou um pouquinho, era para ter passado por discussão isso no Congresso e por conta das inúmeras coisas que aconteceram no nosso país, isso está brecado, né? A sociedade tem trabalhado, mas está numa época difícil de pleitear isso dentro do governo, né? Exato. Então, assim, dividindo, uma cirurgia metabólica, nós vamos jogar com obesidade grau 1, diabetes de difícil controle, pode ser feito, mas ainda não temos a regulamentação da Agência Nacional de Saúde, então, pelos planos de saúde, talvez o seu plano não tenha a obrigação de ter essa cobertura. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, isso já é totalmente regulamentado, né? Que nós vamos ter um paciente com IMC de 35 a 39,99 com comorbidades. Até pouco tempo atrás, né, eram 5 comorbidades básicas que eram regulamentadas, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, a asma, a apneia do sono, os problemas articulares. Colesterol e doença e hernia de disco. E hernia de disco. Então, assim, se eu não me engano, foi em 2016 ou 15. 2015 entraram novas comorbidades, nós temos mais de 20 comorbidades que podem ser contempladas, desde que eu tenha um IMC acima de 35. Se eu tiver um IMC acima de 40, aí nós estamos falando de obesidade severa, popularmente conhecida como obesidade mórbida. Se o paciente tiver nessa faixa de peso, ele tem também indicação, tem direito pela ANS, pelos convênios a ser submetido à cirurgia. Basicamente, a gente segue esse protocolo, o ideal é que ele seja seguido, né? O que a gente estava falando, cai naquela questão das outras técnicas, né? Inclusive essa semana, né, ontem passou comigo um paciente querendo fazer cirurgia metabólica e questionou a questão do convênio e ele chegou a ver que iria em outras cidades, que viu, inclusive com cirurgiões que operaram famosos aí, e aí, mas o convênio não é me obrigado a pagar isso? Não, teoricamente não. E, inclusive, algumas técnicas, essas que não fazem parte dessas 4 regulamentadas, não deveriam ser feitas em clínicas particulares, consultórios, né? Isso é restrito para ambiente de pesquisa, faculdades e não remunerado. mais. Não remunerado. Não é a regra do nosso país, né? Quando você está em um procedimento que não é regulamentado, ele pode ser feito desde que seja dentro de um protocolo de pesquisa, passou as etapas de pesquisa em animal, laboratório, realizado de ser humano, mas é importante que ela não pode ser remunerada. Né? Termo de consentimento. Termo de consentimento. Então, conselho de ética, né? Entrar no conselho de ética, exatamente. A gente está falando de uma questão experimental. Eu acho que acho que essas outras técnicas, acho que é uma questão de tempo para ser regulamentado, uma ou outra, né? Nos congressos, né? Eu vou em congresso de cirurgia bariátrica já tem 10 anos. Então, nos primeiros congressos a gente não tinha espaço, às vezes nem para essas discussões assim. Hoje em dia esses cirurgiões participam de palestras, porque no mundo já tem alguns lugares que estão regulamentados. Por exemplo, o SADS e o Mini-Gastric Bypass, vários países já está regulamentado. A própria Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica já autorizou, já validou essas duas técnicas. Na Índia, por exemplo, né, o Mini-Gastric Bypass é a cirurgia mais feita, por exemplo. Né, se eu não me engano, tem muito lá. Então, acho que é uma questão de tempo a regulamentação. Eu vou aproveitar para pedir novamente aí um joinha no nosso vídeo aí, dar uma moral pra gente, importante aí pra gente continuar produzindo conteúdo para vocês. E não esquece de se inscrever no canal, que aí você vai ter acesso toda vez que a gente soltar um vídeo novo aí com boa qualidade aí, igual tá sendo esse papo aqui, tá sendo muito legal. E, Ricardo, fala pra gente um pouquinho como é que são, quais as vias de acesso, né? Como é que a gente chega a fazer a cirurgia bariátrica? Conta um pouquinho aí, começou com a aberta e onde a gente chegou hoje? Hoje é uma grande evolução isso aí, né, Michel? Quando a gente começou, há 21 anos atrás, como diz o Écio, né, a gente só conseguia fazer a cirurgia por via aberta. Né? O que é isso? Você fazia um corte, né, da costela até a cicatriz umbilical e operava dessa maneira. Aí nós evoluímos, né, passamos para a cirurgia laparoscópica. Então isso foi uma grande evolução e uma grande mudança até para os resultados e para as complicações e para os resultados no pós-operatório. Então o paciente conseguia se recuperar muito mais rapidamente, né? As complicações diminuíram muito, né? E agora nós estamos por uma terceira fase, que eu acho que ela começou agora,
né, chegou no nosso país, que é a cirurgia robótica. Eu acho que ela vai ser possivelmente a próxima fase e a melhora absolutamente dos resultados, né, pela qualidade que a cirurgia robótica dá, né, pela eficiência que ela nos dá, e isso vai melhorar muito mais, muito aquém, acho que, da cirurgia laparoscópica. A cirurgia robótica é uma realidade hoje e a gente tem visto aí, né? Como a gente teve a oportunidade, nossa equipe ser pioneira na região aí, tratar doenças do aparelho digestivo com robótica, e a gente vê a diferença de recuperação dos pacientes, né? É um negócio que é empolgante, né? A gente fala recente, mas já faz 3 anos que a gente faz cirurgia robótica. Mas é bem recente isso aí, é uma coisa que as pessoas, nem todo mundo sabe, nem todo mundo está acostumado. Hoje você vê propaganda, você entra na internet, né, entra nas mídias sociais, você vê robótica, as pessoas não entendem muitas vezes o que é isso. E quantos anos tem que a gente faz laparoscopia? Porque eu lembro assim o Ricardo e o Erson foram meus professores, né? E eles me convidaram para ficar aqui em Campinas. E eu tinha uma paixão por fazer laparoscopia, né? Então foi um dos motivos de eu ter ficado aqui em Campinas. E aí eu lembro da evolução que foi muito rápida. Ao término da minha formação com eles, a gente estava começando a fazer laparoscopia, bariátrica por laparoscopia. As primeiras, na verdade... 2007, 2006, 2007. 2006 a gente começou já com laparoscopia. Foi logo no começo. É que assim, era muito difícil, porque os convênios não liberavam, o material era caríssimo, então assim, não qualidade foi fácil. De vídeo. Qualidade dos equipamentos como um todo, então era telinha pequena. Hoje tela de pelo menos 25 polegadas, 4K a imagem. A gente penava, aquela telinha era pequenininha. Mas eu acho legal a gente frisar que o resultado de emagrecimento mesmo nós não mudamos, né, Ricardo? Não, isso não muda. Quando o Ricardo fala resultado, é que a gente mudou, eu acho, qualidade de vida e recuperação pós-cirúrgica, né? Não só a parte da laparoscopia, mas como outras, fast track, algumas outras mudanças que a gente vem incorporando, né? Quando nós começamos, eu e o Ricardo, nós não começamos a fazer, mas tinha gente naquela época que deixava gastrostomia, que era uma sondinha do estômago para alimentar por 30 dias. De tanta complicação que tinha, né? E aí, vou fazer um jogo rápido com vocês. Quanto tempo ficava internado nas primeiras? A primeira nossa foi 7 dias. Uma semana. Uma semana. Depois nós evoluímos para quanto? Para 5 dias, depois para 3. Aqui ficou por muito tempo 3 dias. Depois 2. 2. E agora estamos 24 dando 24 horas. Às vezes não dá nem 24 E horas. dieta. Você já pegou a gente com 3 dias ou não tá com 2 dias já? Não, 3 dias. Com 3 dias já. Você tá velho já também. E dreno você pegou já a gente ainda com dreno. 100%. Né? Usava dreno, a gente não usa mais dreno. Cirurgia aberta. E a alimentação, que era 1 mês de dieta líquida. Sim. Mas deixava com som. Isso é legal depois um dia a gente comentar sobre isso daí, porque é interessante, né? A agressividade da cirurgia no paciente era muito maior. E o que é importante? Melhorou a qualidade, tempo de recuperação e melhorar os resultados relacionados à complicação. Acho que isso é importante. E o negócio legal de falar, Michel, é que existe um estigma muito grande na cirurgia bariátrica ainda, né? E a gente fala de morte, fala de complicação, você vê que nós vira e mexe a gente está falando aqui. Sim. Mas hoje, estatisticamente, a mortalidade de uma cirurgia bariátrica é igual a de uma cirurgia de vesícula. E de cesárea. Né? E é engraçado que a aceitação cultural da bariátrica é muito diferente ainda, né? Sim. Né? Você vê cesárea, quando a gente fala de cesárea, as mulheres normalmente às vezes hoje pedem para fazer cesárea, né? Mesmo sabendo que tem um índice de complicação muito maior do que um parto normal. Então, esse estigma que acho que isso que nós estamos fazendo aqui tem que tentar melhorar, né? É que a gente passou por uma fase histórica da cirurgia bariátrica, primeiro assim, de equipes não regulamentadas, né? Isso era importante. Então a gente teve índice de complicação no passado, porque era gente que se atrevia a fazer técnica, né? Não existia sem nem ter a especialidade, né? Mas as pessoas não buscavam, né? O cara falava, mais ou menos assim que faz, eu vou fazer. E aí as questões do uso do anel, tinha até hoje pessoas perguntam, mas vomita muito, né? Você vê assim, já teve paciente minha, a gente já conversou sobre isso, mas o paciente chegou para mim com 1 ano e meio pós-cirurgia e falou assim, doutor, tem alguma coisa errada com a minha cirurgia? Porque eu nunca vomitei, porque só falava que vomitava mais. Eu falei, não, isso é da história do anel que se usava antigamente, realmente dava dificuldade e não existe mais isso. Né? E a outra coisa que é que no começo da bariátrica, se operava os pacientes muito obesos. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho lá de 2005, por exemplo, que eu lembro muito desse trabalho, que foi um dos primeiros que saiu no Brasil, assim, com um número maior de casos, que era do Dr. Garrido, que começou a cirurgia bariátrica no Brasil. O IMC médio dos pacientes que ele operou era 57. Médio. Médio.
Você entendeu? muita coisa. Então os critérios para indicar eram só aquelas pessoas muito obesas e aí, claro, você vai ter a obesidade. Se você pegar e comparar a complicação de apendicectomia, de colecistectomia em obeso e paciente magro, você vai ver que no obeso é muito maior. A gente tem esse trabalho, a gente fez isso. A gente mediu o volume do tamanho da incisão, então no paciente magro o volume de espaço era menor do paciente obeso e as complicações relacionadas à obesidade eram muito maiores, no mesmo grau de apendicite. Né? Então é claro que naquela época, além de material, e claro, inúmeros fatores, mas o próprio hospedeiro, o próprio paciente já era um paciente muito mais grave. Né? Eu acho que tudo evoluiu de uma certa forma, né? Eu pego assim, eu sou o mais novo aqui da equipe, mas se você pensar, pega a anestesia que era feita há 10 anos atrás. Era outra, sim. Não tem nada a ver. Então, hoje a gente opera com mais facilidade. Hoje Sim. o paciente, ele acabou a cirurgia, ele acorda, levanta da maca e passa para a maca Sim. sozinho. Então, assim, teve uma evolução grande de materiais, de anestesia, de parte nutricional. Conhecimento, inclusive, né? A gente não gosta de falar muito aqui de complicação, mas hoje a complicação trata totalmente diferente do que se tratava há 10, 20 anos atrás, né? Hoje em dia você pode ter uma complicação que você nem precisa reoperar o paciente. Sim. Antigamente também quando tinha essas complicações no começo lá, você lê os trabalhos, o paciente não operava. Todo Tinha mundo complicação, operava 10 vezes, operava... Hoje em dia não, você nem opera, você observa, faz um antibiótico, controle com tomografia, punção por radiologia, então... Acho que a cirurgia, de uma forma geral, está mais segura. A simples, medicina evoluiu e a competição de bariátrica segura. acompanhou a evolução da medicina. Com né? certeza, acho que está mais segura. Ué, explica pra gente um pouquinho pro pessoal aí de casa, depois a gente vai tentar fazer uma edição aí e jogar um videozinho. Como é que é feito o bypass, que é a técnica mais realizada, né? O nome assim tem vários jeitos, mas eu gosto muito de chamar de gastroplastia com bypass gastrointestinal, né? Tem vários nomes aí, né? Na verdade, essa é uma técnica, a gente chama de uma técnica mista, que eu tenho um fator restritivo e um fator desabsortivo, além do fator metabólico que já foi dito. Então, essa técnica que a gente faz? A gente pega o estômago e divide o estômago. Tá? A gente não tira nada para fora dessa técnica do corpo do paciente. Então, a gente vai ficar com um estômago pequenininho, que é uma bolsa que vai caber de 30 a 50 ml, e eu vou fazer um desvio no intestino pequeno, né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos intestino fino mais ou menos de 6 a 8 metros. Né? Nós vamos desviar mais ou menos 2 metros, 1 metro de um lado, 1 metro do outro, e vamos fazer uma emenda para que a absorção não passe por essa parte do estômago que ficou de lado e esse começo do intestino. E comece somente depois numa alça que a gente chama de alça comum, que a gente tem o alimento que vem do estômago novo pequenininho e a bile que é produzida no fígado que vem pelo outro lado. Né? Então é uma técnica que eu tenho a restrição porque o estômago fica pequeno e eu tenho a desabsorção porque a comida não passa por todo o trato digestivo, além do fator metabólico, a gente sabe que é o mais importante. Perfeito. Rafa, explica pra gente um pouquinho como é que é o sleeve ou gastrectomia vertical. O pessoal de casa, a gente vai pôr um videozinho também aí para tentar mostrar. Mas explica pra gente um pouquinho aí no princípio. A gastrectomia vertical, basicamente, nós temos somente a manipulação do estômago. Então, nós vamos transformar um estômago grande num estômago menor, uma espécie de tubulização gástrica. Então, a gente vai começar a gastrectomia pela grande curvatura gástrica, em direção ao ângulo de Risa, acho que o vídeo vai poder explicar, mostrar direitinho para vocês aí. Vamos grampeando, é uma técnica que nós não temos, basicamente, suturas, anastomoses, nós vamos grampear a fim de tubulizar o estômago, né? Apesar de ser uma cirurgia, como a primeira coisa que nós falamos aqui, basicamente restritiva, mas nós temos o efeito metabólico, né? Temos alguns hormônios que são produzidos ali no fundo gástrico. A grelina, que é o hormônio da fome. O hormônio da fome, que vai talvez trabalhar a questão da saciedade, mas basicamente nós vamos tubulizar o Tira 3/4 do estômago e deixando tubulizado. Né? É importante falar, Michel, porque o pessoal sempre tem dúvida, que o bypass fica com o estômago menorzinho e o sleeve fica com o estômago maior. Só que a alimentação é bem semelhante, inclusive eu acho que no sleeve o começo é mais difícil, por quê? Acho que é legal tentar explicar isso. A gente tem no final do estômago uma válvula chamada piloro, que ela segura os alimentos no estômago para fazer a digestão do estômago. Determina um tempo de esvaziamento. Né? Então a comida fica um tempo no estômago para depois passar para o intestino fino. No bypass, esse piloro fica fora da jogada. Então a comida passa no estômago pequenininho e já cai no intestino. A emenda para o intestino ela é aberta. É né? aberta, então, não tem esse músculo. As pessoas têm essa ideia de que vai comer menos com o bypass. Eu só vou conseguir tomar 30 isso. ml? Não, porque o alimento continua descendo e a digestão fica no intestino. No sleeve, como eu tiro o fundo do estômago,
que é uma parte do estômago, eu continuo com esse pylori, com essa válvula lá. Então eu continuo segurando o alimento no estômago. E a pressão de dentro do estômago, do início da cirurgia, aumenta absurdamente. Alguns trabalhos mostram que é de milhares de vezes aumenta. Então isso dificulta muito a alimentação do sleeve no começo. E aí tem outra coisa que é, o sleeve tem várias maneiras de ser feito, né? Tem um detalhe técnico, é difícil de explicar aqui, mas tamanho de sonda, tal, isso faz muita diferença. Então, assim, um sleeve bem feito, eu acho que no começo a alimentação é mais difícil do que no bypass. Acho que o paciente tem mais restrição, tem mais chance de passar mal. Isso repercute até na curva de emagrecimento do bypass e do sleeve, né? Que são curvas diferentes. Né? Curvas diferentes. Acho que isso é legal de explicar, porque o pessoal fala, mas eu vou comer melhor no sleeve porque o estômago vai ficar maior. Porque... Quando você olha no desenho, né? O paciente também tem aquela falsa impressão de que o sleeve é uma cirurgia mais simples, uma cirurgia mais fácil. Termo que uma vez escutei num congresso que eu falo para todos os pacientes que me perguntam quando chegam questionando de sleeve, que parece realmente ser a cirurgia mais fácil de se fazer errado. Sim. Porque apesar, né, de ser uma cirurgia que eu levo em conta só o grampeamento, mas eu tenho uma angulação correta, medida da bolsa, calibração, isso tudo vai influenciar também no posterior da cirurgia. Por isso que é importante ter equipe especializada no assunto, com formação adequada, com titulação adequada, para saber o que está fazendo. Um aventureiro não é brinquedo. Mas um negócio bacana que eu tive a oportunidade de almoçar com o cara que é o pai do sleeve lá nos Estados Unidos, né? E a gente no começo não fazia sleeve aqui, era só bypass. Quando a gente começou, nem existia sleeve. E ele falou assim, você vai ter que fazer sleeve. Eu falei, mas por que, professor? Eu faço bypass agora. Porque o paciente vai te pedir para fazer sleeve. E isso acontece, acho que com todos nós aqui. Por quê? Eu falei, mas por que ele vai pedir? Porque na cabeça do leigo, o sleeve é uma cirurgia menos invasiva. Né? E é interessante isso, porque se por um lado se olhar que você não mexe no intestino, ela é menos invasiva. Mas se você olhar pelo outro lado, que você pega um pedaço do estômago e tira do paciente, ela é mais invasiva, né? Então é muito delicado isso daí, é interessante essa comparação. E aproveitando isso aí, um quiz rápido, cirurgia, bypass ou sleeve? Depende do paciente, mas bypass. Ricardo, bypass ou sleeve? Bypass, cara. Se for para escolher, bypass. Bypass. Bypass é considerada a técnica padrão ouro, já sabia a resposta que eles iam dar, mas é considerada a técnica padrão ouro e num paciente na dúvida, se a gente sempre vai correr para o bypass, que é a técnica que ela, no geral, é uma técnica que contempla mais os pacientes. Mas por que a gente fala isso? Por causa da parte metabólica. É isso que eu falo. A gente está estudando esse tal de metabolismo, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a gente não sabe nada. Né? Mas hoje a gente tem uma convicção muito grande que a parte metabólica é mais importante. E o bypass, pode falar o que for, ele é mais metabólico do que o sleeve. Com certeza. Porque a mudança do intestino vai trazer mais mudança hormonal. Você tem mais princípios que mexem no metabolismo na técnica do que a gastrectomia vertical. Por causa da anatomia. Exatamente. Eu acho que a melhor técnica, Michel, eu costumo falar muito, isso é a que você melhor sabe fazer. Então isso também é fundamental para as pessoas entenderem, né? Que muitas vezes a equipe está muito acostumada a fazer o bypass, então é a melhor técnica, você tem mais experiência, você fez mais, né? Então a chance de ter sucesso é muito maior. Então eu acho que isso é importante. Mas eu acho que o bypass, de uma forma geral, ele contempla melhor o paciente obeso do ponto de vista metabólico mesmo. Não só metabólico, mas quando você fala que é mais completa metabolicamente, ela tem um fator a mais que é o fator desabsortivo. Não tem como você comparar. Você tem um fator restritivo e metabólico. A outra você tem fator restritivo, desabsortivo e metabólico, e o metabólico ainda é mais forte. Então, eu vou Bom, só lembrando aí, você já deu uma curtidinha aí no vídeo pra gente aí, vai tá assistindo o vídeo inteiro aí, não apertou o botão de curtir o vídeo, caramba, dá uma mão aí pra gente. Deixa eu aproveitar esse gancho que vocês deixaram. Erso, paciente para gastrectomia vertical. Se olhar assim, o paciente ideal para você? Olha, eu falo assim, é o paciente que maior de 60 anos eu gosto, eu acho interessante. Legal isso. Tá? Eu acho que é uma cirurgia que o paciente que com mais idade, a mudança metabólica, a cirurgia metabólica muda como um todo, né? Eu acho que como o sleeve tem menos fator, eu acho que é um tranco menor para o paciente, então eu gosto. E aqui é aquele paciente que também que não quer aquela perda de peso absurdo, porque a gente tem que lembrar também que o sleeve perde um pouquinho menos de peso que o bypass, na média. Tá? Eu acho que uma outra coisa, os extremos, o Erso falou, mas eu gosto muito de moças, né? Jovens e com índice menor que 40. Né? Que isso cabe muito, né? Então eu acho que para índice maior que 40, o bypass é insuperável. Então, para moças jovens com índice menor que 40, entre 35 e 40, vale a pena pensar no sleeve.
Acho que todos que eles falaram, mais pacientes transplantados, pacientes com cirróticos que têm uma perspectiva aí de transplante, doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, doença de Crohn, né? Cirurgia intestinal prévia. Cirurgia intestinal prévia, eu acho que... Ou quando a gente tem achar pra algum todos problema aí. naquele estômago que vai sair. Mas esses estão falando, eu estou falando do paciente ideal, gente, pelo amor de Deus, esses são pacientes Ah, complicados. Não, para mim o paciente ideal é aquele paciente jovem, né, de uma forma geral jovem, não com um IMC tão, Então, eu já tão não elevado. A experiência que eu tenho particular, pacientes meus, jovens, com sleeve, com IMC baixo, que não tem um diabetes instalado, são muito boas para mim. Por que eu toquei nesse assunto com eles aqui? Porque a indicação da cirurgia é aquela que o Rafael falou no comecinho do vídeo. Ele existe é protocolada a indicação de cirurgia, mas são detalhes pessoais que a gente vai individualizar com o paciente em consulta. E a gente vai levar em consideração todo o histórico desse paciente, as comorbidades associadas e a vida desse paciente. Então não tem receita de bolo. E por isso que eu pedi para cada um falar sobre, por exemplo, eu vou dar a minha opinião, né? Meu paciente ideal para gastrectomia vertical, e eu olho, quando eu vejo o paciente com esse perfil, já olho com bons olhos. Paciente jovem, mulher, idade fértil, jovem, com histórico de anemia e que não tenha refluxo, que isso é uma coisa importante. Isso é importante. A gastrectomia ela é uma técnica que ela, por conta do aumento de pressão que o Ercio falou, a preservação do piloro, essa cavidade com pressão aumentada, ela propicia refluxo. Então, se o paciente tiver refluxo prévio ou indícios de, esse paciente vai piorar muito a qualidade de vida do ponto de vista de refluxo no Mesmo pós-operatório. quem não tem, pode apresentar. 20% dos pacientes obesos que não têm refluxo incipiente, que não foram diagnosticados, esses pacientes vão sim manifestar refluxo no pós-operatório de gastrectomia vertical, então tem que tomar muito cuidado. Isso é uma avaliação que a gente faz durante o pré-operatório, né? Passa uma fase boa. Né? Para a cirurgia, só para vocês terem uma ideia, o período de preparo, de avaliação multidisciplinar, é em torno de 2 a 3 meses de média. Não é uma exigência nossa, mas assim, os pacientes, em média, levam de 2 a 3 meses para fazer o preparo, avaliação com cardio, endócrino, nutricionista, psicólogo, pneumologista, ortopedista e o cirurgião, além de todos os exames prévios que são necessários aí. E é com isso que a gente atinge índices de complicação, né, ou vamos colocar ao contrário, né, falar melhor, de sucesso, tão iguais quanto da colestectomia, né, retirada da vesícula e de uma cesárea. Né? Eu falo que cirurgia bariátrica é igual a impressão digital, um é diferente do outro. Por isso que relação médico-paciente, você escutar como que é a vida do paciente, tudo isso depende qual técnica vai escolher. Apesar que nós, quando a gente fala bypass, mas a gente não é totalmente engessado. Engessado disso daí. E para a gente ir para a linha final aqui, que já está esgotando o nosso tempo, queria ouvir um pouquinho de todos aqui, as tendências em cirurgia, que vocês acham que vai acontecer e já pegando um pouquinho disso, o que aconteceu com a nossa sociedade e com a questão da cirurgia bariátrica, porque a gente teve um movimento aí você comentou dos Estados Unidos, muita gastrectomia vertical, depois o bypass retomando. Conta um pouquinho o que aconteceu e o que vocês acham de tendência, até falando um pouquinho sobre as novas técnicas, o que vocês acham, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Tá? Lidera aí pra gente. Em relação à tendência, né, o que eu esperaria de forma com tendência, que o pessoal seguisse as regulamentações de uma... Fazer arroz com feijão primeiro. Fazer né? um arroz com feijão, acho que seguia, né, o que a gente já tem regulamentado, acho que temos espaços aí para novas técnicas, mas ainda faltam estudos robustos, né? No último congresso que estivemos, eu fiquei na plenária lá das novas técnicas e tudo mais, então assim, cada um acaba defendendo o seu, não que quem apresentou lá são bons cientistas, bons cirurgiões, mas ainda faltam, né, estudos mais robustos. Minha opinião é que acho que temos que trabalhar com o que já temos, comprovadamente científico, né, obedecendo os preceitos da sociedade, para que a gente possa ter boa prática em cirurgia, porque de uma forma geral precisamos tratar com respeito, né? Acho que a primeira palavra é tratar a obesidade com respeito. Já é uma doença crônica, difícil controle. Eu acho que não cabe inventar moda se nós não temos a regulamentação. Perfeito. Ricardo. Olha, Michel, eu concordo com o Rafael. Eu acho que a gente tem que seguir o que já está na cartilha. Né? Acho que realmente as novas técnicas vão surgir, isso não tem como fazer. E com o tempo a gente vai ver, com os estudos vendo se elas são eficientes, se elas são seguras, quais são os resultados delas, se elas se demonstram melhor que as técnicas já regulamentadas. Mas acho que agora não tem muito o que fazer. Eu acho que a tendência
mesmo bem forte, é a cirurgia robótica. Eu acho que isso é o que vai vir aí de força, Grande progressão para a cirurgia bariátrica agora. Ué, e antes de você falar sobre isso, eu vou aproveitar uma pergunta junto para você. Você vai responder o que você já está na cabeça, mas assim, vale a pena eu fazer uma técnica que vai dar o mesmo resultado, mas que pode me oferecer mais risco? Porque esse é meu questionamento quando a gente vai falar das técnicas que pleiteiam entrar no rol da indicação. É uma pergunta muito complexa, cara. E eu concordo com o que eles falaram, mas eu tenho uma visão mais velha e mais global, porque assim, tudo depende de como você está avaliando a obesidade. Porque a obesidade é uma epidemia mundial, né? E quando a gente está falando aqui, a gente tem um olhar dos nossos pacientes. Mas quando eu tenho um olhar de tratar a obesidade como saúde pública, é muito interessante, você já viu comigo em vários congressos, a questão de custo da cirurgia, de quanto de material que você vai usar, de quanto o paciente vai gastar, né? Então isso depende, as novas técnicas, né? Quando a gente pega de países mais pobres, talvez eles tenham tentando colocar algumas técnicas que são aí financeiramente mais plausíveis para você tratar uma parcela da população maior, né? Que é super interessante. Viabilidade financeira. No Brasil, no mundo, dos pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica, a gente opera menos de 1%. Por vários motivos. Tem paciente que não quer, pelo amor de Deus. Mas, se a gente pegar no Brasil, que a gente opera de paciente via SUS, por exemplo, é irrisório. Na nossa região, se a gente for ver, a fila anos e anos, né? A gente tem muita gente querendo desesperadamente operar e não consegue acesso a isso. Então, eu acho que depende, as novas técnicas depende de onde a gente vai querer chegar. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma técnica que eu tenho um resultado satisfatório, com um custo menor, que eu possa oferecer a uma maior parte da população, por que não isso ser bem-vindo? Perfeito. Né? Agora, quando a gente fala de risco, né, aí eu acho muito delicado, né? Porque a gente sabe que existem cirurgias que aliás, são difíceis de reproduzir, tem vários aspectos, né? Tem cirurgiões que são maravilhosos, conseguem fazer com uma complicação menor. Talvez a média não seja isso. Então você tem que ter aplicabilidade do método, reprodutividade do método, né? Análise de risco-benefício, análise do resultado a longo prazo, análise de custo, que a gente tem que avaliar de isso. equipe multidisciplinar Equipe envolvida. multidisciplinar, tratamento, acompanhamento desse paciente depois da cirurgia, né? Então eu acho que, apesar de a gente ter evoluído bastante nesses 30, 40 anos aí que nós temos, que é pouco, tem muito chão para frente. E o que a gente tem que ter é determinação para saber aonde a gente quer chegar, né? E quem a gente quer tratar. Porque aquela famosa frase, saúde não tem preço, mas tem custo. E eu sofro de ver a obesidade aumentando. O último trabalho que saiu diz que se o Brasil continuar na linha que nós estamos, em 2060, nós vamos ter 88,5% da população acima do peso. Né? Eu pergunto para os pacientes, quantos desnutridos você conhece? Agora tem, né? Os índios lá, coitados lá. Mas quantos obesos você conhece? Então, hoje no mundo eu tenho mais obeso do que desnutrido. Na minha infância eu lembro de se falar de desnutrição no país, né? De preocupação dos rincões do país com desnutrição campanha, né? Hoje você está preocupado com campanha pública com obesidade infantil. Pois é. Né? Salvo situações muito pontuais, né? A gente está vendo agora lá dos indígenas lá, mas aquilo é um negócio isolado, com outros cunhos políticos em volta. Tem tanta mas do ponto de vista social... Então eu acho que a gente tem que continuar desenvolvendo, avaliando técnicas, mas assim, a grande questão é da maneira correta, e como nós comentamos aqui, em ambiente universitário, estudando, com termo de consentimento, com o paciente sabendo, avaliando o risco-benefício, talvez em animais antes e não... Porque assim, se é uma tendência, se é uma técnica comprovadamente, né, cientificamente comprovada, é viável, você não vai fazer? Não, a gente faria também, né? Se ela seja mais simples, ou até mais complexa, que ela traga um outro benefício, mas a gente tem que ter certeza. E a questão é... Uma coisa é você ética, fazer, né? uma cirurgia nossa aqui na PUC, no Veracruz. Outra coisa é a gente pegar um hospital, né, secundário que não tem esse recurso e viabilizar essa cirurgia lá também. Então também, né, a gente tem que comparar o que a gente tem de... A gente tem que continuar estudando com a cabeça aberta e avaliando aí. Se for bom, nós vamos estar na frente fazendo também. Com certeza. A gente sempre buscou a inovação, né? O que for comprovado a gente vai estar oferecendo para os nossos pacientes desde que a gente tenha segurança e convicção de que a gente está fazendo algo bom, né? O famoso princípio. Primeiro princípio, que é
não lesionar, né? Não causar dano ao Não paciente. causar dano ao paciente, né? Sempre Eu falo assim, cuidado. a gente é egoísta, eu falo que a gente tem que melhorar a vida dos outros, né? Por quê? Pra gente ficar feliz, né? E os pacientes que são nossa Essa grande Vitrine. propaganda, né? Nossa vitrine. nossos nossa vitrine. modelos, entendeu? Nossa vitrine, perfeito. Gente, poxa, obrigado. Antes de encerrar aqui, eu queria só falar algumas coisas da nossa equipe. Só que eu tenho extremo orgulho de trabalhar nessa equipe. A gente está completando aí 20 e poucos anos de cirurgia bariátrica enquanto equipe. Nós somos a primeira equipe do interior de São Paulo com o selo de Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica. Esse é motivo de muito orgulho para a nossa equipe. Fomos pioneiros aqui em cirurgia robótica no interior. Já estamos agora indo para 3, para 4 anos de cirurgia robótica. A clínica foi toda concebida em cima de estruturalmente para atender o paciente obeso, então é uma coisa de inclusão que a gente cuidou desde o começo, desde da estruturação da clínica, né? Então motivo de orgulho também. Uma das equipes que tem o maior volume cirúrgico da região, né? Uma equipe grande constituída. Hoje nós somos 4 cirurgiões bariátricos, mas nós temos uma equipe aí de 8 cirurgiões, né? Que trabalham junto com a gente. Então eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa equipe aí e tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa boa ainda, que a gente dure muito para que a gente possa ajudar muita gente ainda. E obrigado aí por estar junto comigo, aí, por vocês terem topado esse bate-papo aqui, agradeço muito. Eu gostaria de te parabenizar aí pela iniciativa e deixar aqui mais um agradecimento público a todos vocês aí por terem me acolhido, também me incentivado, chamado para trabalhar junto. Para mim é um motivo de grande orgulho fazer parte da equipe com vocês. Obrigadão aí, Michel. Valeu aí pela conversa, né? Prazer sempre. Tamo junto. Obrigado. Gente, até o próximo vídeo. Grande abraço, espero que tenham gostado bastante. Logo a gente se vê novamente. Grande abraço.